De Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Todos acharam? Diz assim, a partir do verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Algumas traduções aí pode aparecer sicômoro. Alguém viu sicômoro aí? Está escrito sicômoro na Bíblia? Amém. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para comer, para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E eis que Jesus disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Então, acho muito legal essa história do God aí, eu acho mesmo. É o dia mundial, não é isso? Em todo o mundo hoje aconteceram ações de evangelismo. No mundo todo a igreja se mobilizou para evangelizar pessoas de todas as classes sociais, de todas as crenças, de todas as cidades. Eu sei que vocês trabalharam em conjunto com outras igrejas, tinham outras comunidades junto, as igrejas se unindo, sem querer uma arrancar o olho da outra, como a gente vê normalmente, né? Mas em prol de uma coisa que deveria ser a única coisa que a igreja faz sobre a face da terra, né? O evangelismo, a buscar aos perdidos. Até no áudio que eu mandei para a rapaziada, eu coloquei, eu orei, assim, foi uma frase, mas eu orei dizendo que o Senhor coloque na vida de vocês hoje prostitutas, drogados, viciados, pessoas doentes, assaltantes, assassinos, pessoas que precisam de Jesus, porque esse último versículo que nós lemos diz tudo. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O fato é que a igreja entende, a igreja acha, a igreja do mundo de hoje, ela acha que ela tem que ser perfeita. E a igreja é o maior hospital da face da terra. É aqui onde os doentes estão. Pessoas doentes que precisam, que entenderam, na verdade, que precisam da graça de Deus para serem alcançados. Pessoas doentes, pessoas com problemas na alma, feridas na alma, com pecados ocultos, que necessitam do apoio e da graça do Senhor Deus, para que eles possam trilhar uma caminhada mais próxima da santidade, ou dentro da santidade, ou igual Jesus nos ensinou. Então esse é o propósito da igreja, é dar suporte. Eu falei sobre isso domingo, acho que quem estava aí deve ter ouvido. Dar suporte, suportar as pessoas, né, estar junto com as pessoas. Então, esse dia foi um dia bem interessante. Eu vi aí no Facebook um monte de amigo meu de outras igrejas, de outras cidades, fazendo um monte de ação. Mas eu queria falar sobre duas coisas hoje com vocês, sobre evangelismo e sobre discipulado. Evangelismo e discipulado. É uma pena que a igreja tenha uma ideia um pouco errada de evangelismo. É uma pena que isso aconteça. E eu vejo assim que muito esforço é desprendido para que se aconteçam evangelismos, muito esforço, muitas pessoas envolvidas com o evangelismo,
e pouquíssimas pessoas envolvidas com discipulado. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui estão envolvidas de alguma forma com o discipulado? Levanta a mão. 3. Quem participa de um grupo pequeno aqui? Um grupo familiar? Opa, aí já aumentou o número. Vocês estão envolvidos com o discipulado. Isso é discipulado, estar junto, caminhar junto, andar junto, isso é discipulado. Um grupo pequeno não é uma pequena igreja, ele é a igreja aprendendo. O grupo pequeno é essa ideia, é caminhar junto, é andar junto. Então, eu vejo que o evangelismo, ele tem a função de levar as boas novas. O que quer dizer evangelho? What? The books on the table. Boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Evangelismo, estou dando boas notícias. Boa notícia, qual é a boa notícia? Jesus ressuscitou, venceu a morte, morreu por nós e venceu a morte. Essa é a boa notícia. E a salvação para todo pecador arrependido. O pecado não nos condena mais à morte. O pecado na nossa vida foi apagado pelo sangue derramado de Jesus na cruz. E esse nos faz ser salvos. E esse nos faz ser justificados. O que é justificados? Não é justos, é justificados. O que é justo? Justo é um cara que é justo por si só. E justificado? Justificado é aquele que se tornou justo pela atitude de outra pessoa. E essa outra pessoa na nossa vida foi Jesus Cristo, que nos justificou, a Bíblia diz. Nos remiu, nos resgatou. O preço que foi pago pelo nosso resgate. Já viu um sequestro? Já viu um sequestro? O cara, geralmente no sequestro, o que você vê? Um cara com a camisa do Corinthians, com a touca, só aparece os 2 olhos dele. É nós, irmão, nós quer um helicóptero, uma metralhadora e uma caravana para fugir. Tudo corintiano. Aí os caras estão lá. Tem uns atleticanos junto e uns flamenguistas, pode ter certeza. E aí, os caras estão lá, e o que eles pedem para devolver a vítima? Um resgate. Não, porque não vale muita coisa, entendeu, Grilo? Então não ia pagar, né, o preço. Eu falo do Corinthians, mas eu tenho uma simpatia com o Corinthians, rapaz. Mas eles lá e eu aqui. Então, mas mentira, Zaza, parceiro, é nós. Então, quando um sequestrador sequestra alguém, ele quer o que em troca? Um resgate. Ele quer um resgate. Para que ele devolva quem? O prisioneiro. Não é assim, gente? Nós estávamos presos em nossas ofensas. Nós éramos presos, nós éramos escravos do nosso próprio pecado. E não havia nada em nós, nenhuma atitude nossa, nada daquilo que nós podíamos fazer que nos livrasse disso. Antigamente, antes da vinda de Jesus Cristo, encarnado como homem na terra, porque ele sempre esteve na terra, porque ele era desde o princípio, antes da vinda, a manifestação dele em carne, havia uma maneira de se cobrir o pecado, de se expiar o pecado. Essa era a palavra. O termo era cobrir. A gente cobria o pecado através de sacrifícios. Porque o pecado, o primeiro pecado, o pecado original, para que acontecesse aquele pecado do assassinato de Adão e Eva lá, dos filhos dele, um matou o irmão, Caim matou Abel, para que esse pecado tivesse sido perdoado, um animal teve que morrer, e o sangue daquele animal foi derramado na terra. Então, daquele dia em diante, se entendeu que pecado só se paga com sacrifício. Tem uma música que eu escutava quando os meus filhos estudavam lá no Colégio Adventista em Curitiba, que a letra da música, eu não vou cantar para não botar o grilo em maus lençóis, senão eles vão querer que eu faça louvor aqui, mas a letra da música dizia assim, ó, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Então o pecado não se justifica, pecado não se explica, pecado não tem explicação, pecado tem preço. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte de cruz. Cristo se tornou maldição por nós. Isso tudo eu disse só para vocês entenderem o que é uma boa nova. Essa é a boa notícia. Tudo isso faz parte do Evangelho. Mas como é que a gente aprende a viver isso num dia só, num momento só? Por isso que eu digo que muitas vezes o evangelismo, ele não é entendido de uma forma boa.
Um evangelismo que eu acho bem eficiente. E eu sou admirador daquilo que o Romarcos e o Silvestre fazem com a rapaziada aí, um sábado por mês, não é isso, Romarcos? Foi hoje? Hoje de manhã. Eles vão lá no UPA, na unidade de pronto atendimento, levam um café, não sei se o Silvestre leva o violãozinho dele, mas vão lá e oram pelos doentes, e os médicos já sentem falta quando eles não vão. Então isso é acompanhamento. Os médicos têm ouvido boas novas com frequência, entendem que aquilo ali é um momento especial, as pessoas se sentem abençoadas, mas os grandes beneficiados daquilo tudo são as pessoas que trabalham naquele local, porque são eles que estão vendo a vida do Silvestre, do Romarcos e de quem mais acompanha, uma vez por mês, lá naquele local. E eles começam a enxergar neles uma atitude diferente. Então há um acompanhamento. Então nós não podemos achar que o fato de encontrarmos uma pessoa na rua e com palavras persuasivas fazer com que elas aceitem Jesus como Senhor e Salvador, faz com que ela seja salva. A Bíblia diz que primeiro, em Romanos 10:10, se eu não me engano, com o coração se crê, coração, que é a alma, que é a sede, eu creio, e com a boca eu confesso, aí eu sou salvo. Primeiro eu tenho que crer, eu não tenho só que me sentir emocionado e falar, tá bom, eu aceito esse Jesus, já que você está me enchendo o saco, eu vou levantar minha mão, vou aceitar Jesus, agora eu posso ir embora? Pode. Então há algo um pouco mais profundo. Jesus, ele esteve com os seus discípulos durante 3 anos. Ele andou com os seus discípulos 3 anos nessa terra. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com o Senhor, quando ele pretendia matar e prender judeus, cristãos, e trazer presos os que ele conseguisse e os matar os que ele queria, quando ele teve um encontro, ele também ficou por 3 anos na casa de um judeu, aprendendo sobre o evangelho verdadeiro. E ele era um doutor da lei. Então todos devem ter esse acompanhamento, esse andamento. Mas então, falando disso, nós estamos aqui com o caso de um cidadão chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala ali nos primeiros versículos, quando Jesus estava passando, tinha um homem que chamava Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Alguém sabe o que é um publicano? O que é um publicano? Será que é um partido? Quem acha que é um partido político? Quem acha que é um time de futebol? O que é um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Mas esse publicano, ele não era romano. Um publicano era um judeu que trabalhava para Roma, roubando o dinheiro do próprio judeu. Para você entender isso, imagine, Roma era uma nação dominadora. E os judeus, o povo de Israel, estava sob domínio romano. O imperador da época, o grande imperador da época, já era um imperador romano, o César. Ele era o imperador romano. Então, todo o povo de Israel era escravo de Roma. E o que acontecia? Eles escolhiam judeus mais influentes para que fossem cobradores de impostos de setores, de pequenas províncias. Para você entender o que é isso, pensa que um povo que você odeia domina o Brasil. Imagine vocês que a partir de amanhã, a Argentina dominasse o Brasil. Ia ser massa ver Boca e River jogando, né? Aqui no Arapongão. Mas a Argentina dominou o Brasil. E vocês agora são escravos da Argentina. E todo o dinheiro que vocês ganham, vocês têm que tirar uma boa parte, uns 50%, e dar na mão da Argentina. Mas sabe quem que ia pegar esse dinheiro da tua casa? Um brasileiro. Ia ter um brasileiro traíra, ia chegar na tua casa com um monte de soldado argentino, e ia falar assim, dá o dinheiro para o imperador argentino. Porque nós argentinos somos os melhores, ele ia falar assim. E aí esse brasileiro ia trabalhar para a Argentina para extorquir o próprio povo. Esse era Zaqueu. Será que o povo judeu gostava dele? Sim ou não? O que vocês acham, gente? Esse cara, ele enriqueceu, porque o publicano, ele tinha direito de cobrar o que ele quisesse. O governador estipulava um percentual, vamos dizer 15, 20% do salário, ele chegava lá, não, eu quero 40%. Não, mas eu não vou dar, é muito. Ah não, soldados, o cara está se negando a pagar os impostos de Roma. Opa, então vamos pegar ele. Não, está aqui.
dava o dinheiro. Zaqueu extorquia o povo, assim como qualquer outro publicano, e ele era rico. A Bíblia diz, se você leu comigo, ele era um publicano, ele era chefe dos publicanos e era rico. Só que agora imagine você, tendo as suas origens, entendendo que o seu povo era refém de uma nação maior, de uma nação mais poderosa, e você agora olhava para o teu povo sofrendo, e você tirando o dinheiro do seu povo, vendo o seu povo sofrendo e você enriquecendo. E quando você encontrava o seu povo pela rua, o teu próprio povo repudiava a sua presença. Ele era desprezado. Ele tinha dinheiro. Mas toda a cultura, porque por mais que nós mudemos de país, a nossa cultura permanece, não é verdade, irmãos? Quando você vai para uma cidade diferente, você vê a cultura daquele povo é completamente diferente. Quando você viaja, você vê que palavras que você ouve, você não ouve na tua terra. Então, a cultura daquele povo era muito diferente do povo judeu. Roma era completamente diferente do povo judeu. Então, ele não tinha muito a ver com aquele povo dominador. E quando ele gostava, quando ele queria pelo menos ter comunhão com o seu povo para falar das coisas que eles tinham interesse comum, ele não conseguia, porque o povo não aceitava mais ele. Então Zaqueu era um rico, sim, mas era um cara extremamente triste e deprimido. Ele vivia no seu mundinho com o seu dinheiro, gastando com pessoas que não faziam parte da vida dele. Ele não tinha comunhão com o povo dele. O próprio povo dele o desprezava. Imagine você cobrando dinheiro dos brasileiros, e quando você fosse na sua família lá ter uma comunhão, fazer um churrasquinho, os caras viravam as costas para você. Ele não podia falar muito, porque você podia chamar um soldado para aprender, mas as pessoas viravam as costas para você e ignoravam você. E assim se sentia Zaqueu. Zaqueu era extremamente desprezado. Zaqueu era um cara que tinha grandes chances de ser um deprimido. E a Bíblia diz ali um versículo que é bem interessante. Quando Jesus estava passando por ali, Zaqueu ficou sabendo, diz assim, ó, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era baixinho. Então ele queria ver quem era Jesus, porque ele já havia ouvido falar do Senhor, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele procurava ver quem era Jesus, porque ele sabia que provavelmente esse Senhor tinha algo de diferente para oferecer para ele. Ele entendia que aquele ódio do povo, que o povo sentia por ele, provavelmente iria acabar, porque Jesus tinha algo diferente para oferecer para ele. Então ele era um cobrador de impostos, ele era odiado pelo povo, ele era desprezado, ele era tido como um ladrão traidor. Na sua própria nação, imagine você andando na rua, os caras falando para ele assim, ó, lá vai o ladrão, lá vai o traíra, lá vai o X9, né, como é que diz aí, pesado, ó, aquele é X9, que ele pega o nosso dinheiro. Aquele é traíra, aquele é sujo, aquele é um porco. Assim as pessoas tratavam ele. Ele era um pecador, taxado pelo seu povo, e quando ele tentava ter comunhão com os dominadores romanos, esses também não o aceitavam, porque ele era uma raça dominada. Ele não era aceito nem para quem ele trabalhava, nem dentro da classe social dele, dentro do povo dele. Ele era um judeu trabalhando para o imperador romano. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por si só. Você já viu um pecador? Alguém já viu um pecador, de repente, está andando na rua e ele tem um estralo? Opa, peraí, cara, eu estou pecando. E tudo que eu tenho feito na minha vida até hoje é errado, então eu vou para Jesus. Eu acho que tem um Jesus e esse Jesus vai me salvar. Alguém já viu isso? Sozinho, do nada, alguém tem um estalo e de repente ser iluminado e alcançar alguma coisa? A única história, o único relato que eu sei disso é do apóstolo Paulo, que ele estava indo caçar judeus, cristãos, e ele tinha ordens do governador para matar. Daí ele teve uma queda no meio do caminho e o Senhor falou para ele assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo pergunta, mas quem és tu? Ele falou assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para você recalcitrar contra aguilhões, para ficar mais fácil, dar murro em ponta de faca. Mas o que havia em Paulo que não há nas pessoas de hoje em dia? O apóstolo Paulo, ele era um judeu com nacionalidade romana também, então ele tinha autoridade. Mas ele tinha um coração tão puro,
preparado para servir a Deus, ele estava cometendo erros, ele estava buscando matar os cristãos, mas no coração dele, a intenção do coração dele era proteger o nome de Deus, e Deus viu a sinceridade do coração dele e se manifestou para ele. Dificilmente um pecador age assim, dificilmente um pecador faz um monte de besteira na rua, tendo sinceridade no coração, querendo agradar a Deus. Isso não acontece. Por isso que Deus não se revela para as pessoas da mesma forma que se revelou para o apóstolo Paulo, porque ele tinha sinceridade no coração. As pessoas não têm, as pessoas têm ódio, rancor, raiva, malícia, engano, mentira, ganância. E aí essas pessoas estão lá no mundo delas, esperando que algo aconteça. Por si só elas não conseguem se salvar. E ele tinha, e qualquer outro pecador tem, a necessidade natural de alcançar a salvação. Você já viu um cara que é extremamente pecador, jogado no mundo, mesmo que seja rico, que tem paz no coração? Alguém conhece? Por mais que ele aparentemente mostre um amor, uma alegria de viver, mas você acha que ele tem paz no coração? Alguém conhece alguém assim, que é extremamente errado, faz tudo que é coisa errada na vida, e consegue olhar para você e dizer assim: eu tenho paz no coração, eu sou tranquilo, eu faço todas essas besteiras, mas eu tenho paz? Alguém conhece? Você conhece, Gladys? Porque não há realmente. Então eu até notei aqui, o pecador tem a necessidade natural de um remidor, de um salvador. O pecador, ele precisa ser salvo, ele precisa alcançar a salvação, porque ele não entende como, ele não sabe como, ele não sabe quem é, mas ele sabe que do jeito que está não dá para ficar. Por isso que as pessoas entram em depressão, por isso que as pessoas se matam. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente foi no encontro de casais lá em Santa Catarina, em Camboriú. E no prédio ao lado do hotel que a gente foi hospedado para esse encontro de casais, era um apartamento de frente para a avenida ali, para a Avenida Atlântica, um apartamento de frente para o mar. E nós ali do lado, em 200 e poucas pessoas, 120 casais aproximadamente, e iríamos receber um pastor de fora, e quem já participou do encontro de casais sabe como isso é bom. Um monte de famílias, eram 120 famílias, 120 famílias preparadas para ouvir o Evangelho, para ouvir uma palavra no coração que os transformasse, que fizesse com que eles fossem melhores pais, melhores maridos, melhores mães, melhores esposas, uma família melhor, todos voltados para esse objetivo lá nesse hotel. E no prédio do lado, que era um prédio chique, 2 apartamentos por andar, e os 2 apartamentos de frente para o mar, eram mais ou menos uns 15 andares, e tinha um homem lá que era rico. E esse cara era aposentado de um banco e ele tinha muito dinheiro. Só que ele largou a mulher dele. Abandonou a esposa porque ele, rico, conheceu uma menininha nova, encheu os olhos em cima de uma menininha nova e abandonou a mulher da primeira e única aliança que o Senhor abençoa. E ele estava lá. Só que ele descobriu que essa mulher estava roubando o dinheiro dele. E estava tendo caso com outro rapaz mais novo, porque ele era velhão já, a mulher estava só interessada no dinheiro dele. Quando ele descobriu isso, que ela estava movendo uma ação judicial para tomar tudo que ele tinha, sabe o que esse cara fez? Rico. Subiu no 13º, acho que era, né amor? 12º, uma coisa assim. Levou 100 mil reais em dinheiro, colocou em cima da cama, tacou fogo em tudo e pulou do apartamento e morreu. Quando a gente chegou, quando a gente parou o carro na avenida, a gente viu aquele 12º andar todo carbonizado, preto, queimado, o apartamento de cima e o de baixo, porque foi feio o incêndio que aconteceu lá. E esse cara levou toda essa soma em dinheiro e ele pulou do apartamento. O cara tinha dinheiro, o cara tinha uma aposentadoria, o cara tinha uma família, ele tinha um carro, ele tinha um apartamento em Camboriú, que é uma das praias mais famosas. Quem nunca ouviu falar de Camboriú? De frente para o mar. Ele tinha tudo para ter uma vida boa. Por que uma pessoa assim se mata, cara? A gente não tem nem onde cair morto às vezes, não é verdade? E sai dando risada o dia inteiro, é feliz. Porque há algo no nosso coração, há algo no meu coração e no seu coração, que faz com que as coisas desse mundo que nos façam sofrer, não são tão importantes assim. Porque a gente tem um Senhor. E esse Senhor nos proporciona uma alegria que é independente das circunstâncias. Eu não sou alegre porque eu sou bobo.
ou eu não sou alegre porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho. Eu sou alegre porque o meu Senhor é quem me dá alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Então, a necessidade de um pecador, de uma pessoa que não tem Deus no coração, ele sabe disso. E para ele, naquele momento, qual foi a única saída que ele teve? Queimar tudo que ele tinha, para que ninguém colocasse a mão no que ele tinha de mais importante. Sabe o que ele tinha de mais importante? O dinheiro. E a Bíblia diz que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O que você entende como dinheiro? Não é só uma moeda de troca. Dinheiro representa tudo o que é material dessa terra. Porque com dinheiro você compra o que você quiser, desde que você tenha a quantia. Não adianta ir com 50 buscar um carro que você vai voltar de busão. Aí sobra troco, aí está sossegado. Sobra lá 48 pila, não sei quanto é uma passagem de ônibus, grilo. Anda de carro, para cima e para baixo, burguês, folgado e tal. Então, desde que você tenha, você consegue trocar por qualquer coisa. Então, o dinheiro representa tudo aquilo que é material. Então, o amor, aquilo que é material, é a raiz de todos os males. Zaqueu era rico. E Zaqueu não subiu naquela árvore para se matar. Ele não subiu naquela árvore para se enforcar. Você pode colocar para mim lá, Caio? Por gentileza? O Caio vai colocar uma imagem que vocês vão ver ali. Isso é um sicômoro. Um sicômoro é uma figueira brava, é uma árvore frondosa. Essa deve ter próximo de uns 100 e poucos anos. A família do Caio estava passeando ali do lado, ó. Jogando uma bola, pá. Né, Caião? Então, olha só. Ela é uma árvore grande, se espalha, faz uma sombra muito grande e é fácil subir nela. Zaqueu era baixinho e subiu numa árvore como essa. Quando Jesus passou ao lado dessa árvore, ele viu um cara rico em cima de uma árvore. Qualquer pessoa poderia chamar ele de louco, mas ele não fez isso para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Ele fez isso porque ele tinha necessidade de enxergar quem era Jesus. Jesus entende o coração das pessoas. Ele olhou, não para um retardado em cima de uma árvore, mas ele olhou alguém que tinha sinceridade no coração. E a única maneira que ele encontrou de ver Jesus foi subir numa árvore. A única forma que esse cara encontrou de ver Jesus foi subir nessa árvore. E quantos sicômoros nós temos aqui hoje? Quem pode dizer assim, ó, eu sou um sicômoro? Alguém pode dizer isso? Por que, grilo? Não, eu perguntei. Eu perguntei quem pode. Não, eu estou perguntando se você entendeu. E aí? Quantos... Então passa a motosserra aqui. Quantos sicômoros nós temos aqui hoje? O que essa árvore representa? Ela é uma árvore. Mas ela foi usada para que um homem arrependido do que fez encontrasse Jesus. Foi a única maneira dessa pessoa encontrar Jesus, foi através de uma árvore. Ele subiu numa árvore. Por isso que eu pergunto, quantos sicômoros nós temos aqui hoje? Quantos de vocês têm sido árvores para que as pessoas se pendurem em vocês e possam ver Jesus? Se coloquem subindo em vocês, se pendurando em vocês, ou com o auxílio de vocês, se coloquem acima da multidão, não em classificação como eu estou melhor do que todos, mas que isso faça com que você saia do meio da multidão e seja visto pelo Senhor. Quantos sicômoros nós temos hoje? Aqui. Quantos de vocês podem dizer eu sou? Não precisa levantar a mão, tá, queridos? Mas quantos de vocês podem dizer assim, eu sou uma figueira brava ou um sicômoro? E olha que essa árvore, ela tem
qualidades diferentes das outras. Ela tem uma sombra gigantesca. A família toda do Caio está lá. Deve ter gente escondida ali pelas folhagens densas, ali uns 45, mais ou menos. Só os irmãos dele aqui de Arapongas, fora o resto. Então, ela tem sombra. Ó, Caio, ó. Ela tem um fruto delicioso, porque o figo é gostoso. Ela tem sombra, ela representa proteção, ela representa alimento, ela representa auxílio, ela representa descanso. Quantas pessoas procuram isso no mundo e não encontram? E quantos de vocês têm isso para oferecer para as pessoas e muitas vezes não entregam? Quantos de vocês podem proteger uma pessoa com a palavra de Deus? Quantos de vocês podem ser lugar de segurança para as pessoas que têm necessidade? Quantos de vocês podem oferecer sombra, alívio, conforto, descanso para a alma das pessoas em desespero? Quantos? Será que nós não podemos nos comparar a uma árvore? Uma árvore que, cara, através dessa árvore uma vida foi salva. A Bíblia diz que Jesus no final ele olhou para Zaqueu e falou bem assim: hoje chegou a salvação para esta casa. Sabe o que significava casa naquele tempo? Casa era uma palavra muito parecida com clã ou família. Então houve para a família toda de Zaqueu salvação. Então a salvação chegou naquele local. A salvação chegou para aquela família, chegou para aquele homem. E hoje, veja a comparação, o Dia Mundial da Evangelização, uma árvore que é usada para que uma pessoa veja Jesus. Quanto tempo ele ficou ali nessa árvore? Alguém sabe? Não, porque a Bíblia não diz. Mas sabe qual foi esse tempo? Foi o tempo necessário para que a pessoa que estivesse em cima da árvore tivesse um encontro com Jesus. Eu não sei quanto tempo foi. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 2 horas, porque Jesus ele não andava numa velocidade muito rápida, porque a multidão o cercava. Eu não sei quanto tempo ele demorou para subir, quanto tempo ele ficou lá em cima, mas eu só sei que ele ficou o tempo suficiente. Enquanto ele precisou ficar em cima da árvore, ele ficou. Ele só desceu quando Jesus o chamou em particular e falou: vamos, que hoje eu vou para sua casa. Onde é a casa que Jesus habita hoje? Através do Espírito Santo. Onde é, irmãos? No nosso coração. As pessoas que nós damos suporte, as pessoas que nós ajudamos, que nós evangelizamos, nós só perdemos a obrigação, entre aspas, delas, quando o próprio Senhor Jesus faz morada no coração dela também. Quando elas já andam por si só. Quando elas já entenderam esse compromisso. Quando agora elas já têm uma certa maturidade para entender o que elas estão falando. Por isso que eu perguntei para vocês a diferença e falei um pouco sobre a diferença entre evangelismo, o evangelismo banalizado, né? Não o evangelismo sério, e o discipulado. Quando nós temos acesso a uma pessoa e nós levamos a salvação a essa pessoa através de Jesus Cristo, nós temos que entender que nós temos responsabilidades com essa vida. Quantos de vocês entendem o que é responsabilidade? Vocês são jovens. Jovem geralmente não tem tanta responsabilidade assim. Eu discordo, vocês têm toda. Vocês são responsáveis. Vocês têm um nome a zelar, vocês têm uma família para testemunhar, você tem as suas responsabilidades com o trabalho. Muitos de vocês já são casados, têm filhos talvez para sustentar, mas tem uma família para auxiliar financeiramente. O testemunho de vocês com certeza, e muitas vezes é o único da família, talvez vocês sejam o único cristão da família, então a responsabilidade sobre a vida de vocês é muito grande. Muito grande. Há muita responsabilidade sobre o ombro de vocês. E se vocês começaram a participar da igreja, então agora, há pouco tempo atrás, é pior ainda, porque as pessoas começam a olhar para você, e quando você dá uma pisadinha na bola, os caras falam: mas você não é crente agora? Né? Você não é crentinho? Crentinho do pau oco, quem já ouviu essa? Crentinho fajuto, falsifix, do Paraguai.
Porque as pessoas estão de olho na gente. As pessoas querem ver em nós o defeito para poder apontar o dedo. E uma coisa que me chama a atenção são os fariseus e as outras pessoas que estavam junto com Jesus. Você veja uma coisa, ele subiu e ficou distante da multidão, porque a mesma multidão que seguia Jesus, o povo que estava ao lado de Jesus, andando ao lado de Jesus, quando ele desceu da árvore, Jesus falou bem assim: desce daí, Zaqueu, que hoje convém que eu vá pousar na sua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. E quando alguém vai dormir na casa do outro, pelo menos um pratinho oferece de comida, um banho, um café da manhã e algumas coisas assim. Então me convém, hoje eu vou dormir lá na sua casa. Hoje eu vou ter comunhão com você durante um bom tempo. E aí essas mesmas pessoas que estavam ao lado de Jesus, andando ao lado de Jesus, seguindo Jesus, a multidão que seguia Jesus, olhou para eles e falaram assim: mas como pode o Senhor Jesus Cristo ter comunhão com esse pecador miserável? Como que pode isso? Ele é um publicano, ele é um pecador. E sabe o que era essa palavra que ele diz aqui, ó, no versículo 7? Ele diz assim, ó: vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sabe por que pecador? Porque ele não tinha a mesma capacidade de interpretar os textos bíblicos, a lei, como tinham os fariseus. E como ele não tinha essa capacidade de interpretar, provavelmente ele não seguia a lei à risca, como os fariseus seguiam. Então ele não era puro, então ele era pecador. E ele não era digno de alguém que se dizia um profeta, ou Jesus, o próprio Senhor, que fosse dormir na casa dele. Ele não devia ter recebido Jesus. Jesus não devia ter parte com ele. Ele não devia estar junto. Jesus, o senhor está enganado, o senhor está indo na casa de um pecador. Jesus, o senhor se enganou, ele é um pecador, ele é um cara errado. Ele é todo torto, ele é um homenzinho torto. Já ouviram falar da musiquinha do homenzinho torto? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava por caminhos tortos, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Zaqueu era um homenzinho torto, andava por caminhos tortos, morava numa casinha torta, sua vida era torta. A árvore que ele subiu era torta. Mas um dia o homenzinho torto, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Podia cantar essa semana que vem, viu, Grilo? Vai ser massa, hein? Tipo um rockão pesadão, aí sim. Então, hóspede de pecador era considerado pessoas que tinham amizade e aceitação. Por isso a revolta dos fariseus e dos outros judeus. Quando Jesus se colocou para dormir na casa de Zaqueu, é como ele estivesse dizendo assim, ó: Zaqueu, eu aceito você do jeito que você é, e eu recebo a sua amizade. E isso fez com que o povo se revoltasse. O povo se revoltou porque Jesus olhou para um pecador e falou bem assim: eu te aceito como você é, e eu quero ter amizade contigo. Jesus tem feito isso desde a fundação dos tempos. Jesus ele não condena ninguém. Ele olha e te aceita do jeito que você é. E ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento de amizade pura e simples com você. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus está à procura destes adoradores, porque Deus quer amigos. Deus quer ter relacionamento com a gente. E isso foi o que aconteceu. Eles não entenderam como alguém pode olhar para um pecador e aceitar o pecador e receber a amizade do pecador. Mas era impossível que alguém tenha, e alguém tivesse naquela época e tenha hoje, um encontro desses com o Senhor e continue com a vida do mesmo jeito. É impossível que isso aconteça. Qualquer pessoa na face da terra, quando ele se encontra com o Senhor, a vida dele é transformada.
Vocês conhecem alguém que teve encontro com o Senhor e teve a vida transformada? Sim ou não? Conhece ou não conhece? Pessoas que eram homenzinhos tortos, virados do avesso. E quando eles encontraram Jesus, eles tiveram uma vida transformada. A importância dessa árvore na vida do Zaqueu fez com que Jesus recebesse a amizade de Zaqueu, fez com que Jesus aceitasse Zaqueu do jeito que ele é, e fez com que Zaqueu se arrependesse, porque depois ele fala e disse assim: Senhor, tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres, e se em alguém eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicadamente. Por que ele disse isso? Porque ele tinha autoridade para fazer o que ele fazia. Então ele deu metade do que ele tinha para os pobres, e o que ele fazia de errado, ele parou de fazer. Houve arrependimento para esse cara. Essa árvore fez com que esse rapaz fosse aceito e se tornasse um amigo de Jesus. E houve arrependimento. Porque quando nós nos colocamos no papel de uma árvore daquela, e caminhamos ou seguramos a peteca da pessoa, seguramos a pessoa, carregando a pessoa no colo, até que ela tenha um encontro com o Senhor, e seja amigo do Senhor, e seja aceito pelo Senhor, nós fazemos com que esse relacionamento, que a pessoa entenda essa amizade verdadeira, esse amor verdadeiro de Jesus, que é tão puro, que é inexplicável, e que não é comparado a nenhum outro amor aqui da terra, que essa pessoa recebe isso e ela se arrepende, porque é o constrangimento que o Espírito Santo traz no coração das pessoas. E essa pessoa se torna um arrependido e aceito pelo Senhor, e a vida dele muda. Irmãos, é tempo da igreja ser árvore. É tempo da igreja segurar os pecadores. Os pecadores têm que entrar na igreja. A igreja não é para gente santa. Chega de santo dentro da igreja. Santarrão, sabe santarrão? Não pode isso, não pode aquilo. A igreja é lugar de gente torta, para que eles subam nas árvores firmes, com raízes profundas. Uma árvore centenária é uma árvore com raiz profunda, que dificilmente alguém tira ela dali. Dificilmente alguém arranca aquela árvore. Dificilmente alguém arranca um cristão convicto dos caminhos do Senhor. Então esses convictos, enraizados, firmes, que têm condição de dar suporte para aquele que chega de fora, dá o suporte para quem chega de fora, e faz com que esses sejam aceitos e se transformem em amigos do Senhor. Esse é o papel da igreja, irmãos. Que esse dia de hoje, esse GOD, o Dia Mundial do Evangelismo, faça você pensar, faça a mim pensar, e que a gente possa entender que todos os dias são os dias mundiais do evangelismo. Em todo o tempo, aonde quer que a gente ande, Jesus, ele aceitou, ele recebeu, ele restaurou, ele fortaleceu, ele amou, mas ele também nos adverte, nos admoesta e nos dá orientações para que a gente possa ser melhor. Ele transforma vidas. Ninguém que tem um contato, um encontro com ele fica da mesma forma. Houve arrependimento e houve salvação. A gente só é salvo, as pessoas só são salvas quando há arrependimento. O arrependimento é desistir daquilo que se fazia, não pelo mal que aquilo possa causar, mas porque a pessoa que comete as coisas erradas entendeu que há um ser perdoador, que ama incondicionalmente, que aceita e que estica a amizade, estende a mão para ser amigo, e faz com que essa pessoa se constranja no seu coração e receba a salvação, e o arrependimento brote no coração dele. Talvez não é uma palavra assim de motivação, talvez não seja uma palavra que você tenha dado risada, mas é uma palavra muito séria, irmãos. Nós precisamos ser árvores na vida das pessoas que não têm aonde se pendurar. Tem gente rica, milionária, chorando amargamente, porque nunca encontrou alguém que esteja interessado não no dinheiro,
mas na alma dele, para conduzi-los à salvação. Tem gente abandonada que não é aceita nem mesmo por nós. Talvez se entrassem alguns travestis aqui hoje, a gente nem ia permitir que eles sentassem do nosso lado. Talvez se chegasse uma prostituta aqui, as esposas principalmente, não iam querer os seus maridos dando, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Porque a gente tem um preconceito terrível com as pessoas. Quando chega um bêbado na igreja, a gente vê como é bonito o amor do cristão. Bêbado lá no canto e a gente aqui escondido. Irmãos, é tempo de sermos árvores, enraizadas, firmes. Sejamos sicômoros na vida das pessoas. As pessoas fiquem conosco, juntos, conosco, até que elas andem sozinhas com o Senhor. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé um pouquinho? Eu gostaria de orar com você. E, mais uma vez, eu convido você a participar de um grupo pequeno, de um grupo familiar, para que você tenha um discipulado. Se alguém de vocês não faz parte de um grupo familiar e gostaria de participar, fale com o homem que tem a barba mais linda desta igreja, que é o Ben, né, Ben? Levanta a mão, por favor. Que é o Romarcos, é o Ben da Miriam. O Romarcos vai encaminhar, vai encontrar um grupo para que você participe. Se você não participa de um grupo, você está sozinho. E provavelmente você não tem o suporte necessário quando você precisar. Isso não permite que você cresça tão rápido. E é importante para você ter comunhão com outras pessoas. Igreja, a gente não tem muita comunhão aqui. Acaba o culto, cada um vai para a sua lanchonete preferida. Lá no Dog King, onde o Zaza pode pagar um lanche para todo mundo hoje, né, Zaza? Se for o caso, né? Ah, só para Tamires? Ele compra 2 para ele e 1 para ela. E ainda come metade do dela. Amém, irmãos? Entendeu a parada? Simples assim? Amém. Vamos ser suporte para as outras pessoas. Que as pessoas encontrem como encontraram nessa árvore proteção, sombra, alívio, cuidado, proteção, suporte, descanso em nós. Que a gente possa fazer isso pelas pessoas. Que um torto, quando nos encontrar, tenha motivo para continuar a caminhada. Porque enxerga na gente pessoas que podem apoiar, podem dar um suporte. E a minha oração hoje é que você seja um discipulador. Um evangelista, sim. Que fale do amor de Deus, sim. Para onde você for, você fale do amor de Deus, sim. Mas que para cada pessoa que você fale do amor de Deus, você se lembre dela e procure, acompanhe ou encaminhe para quem possa acompanhar. Ninguém sozinho vai a lugar nenhum. A igreja precisa ajudar as pessoas que estão lá fora. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Pai, por esse dia e por todos os esforços que foram feitos hoje, por todas as pessoas que receberam uma palavra de alguma forma hoje, as pessoas desse ônibus que o Jack e o Alisson estavam, Senhor, as pessoas que foram agradecer por o que eles fizeram, mas que nesse momento eles lembrem das palavras que foram ditas e que eles não consigam mais viver sem ouvir essas palavras novamente, que essas palavras façam falta, tenham fome dessas palavras, eles possam ter um encontro com o Senhor logo. Deus, que aquilo que a gente fale, aquilo que a gente faça na rua, gere nas pessoas uma expectativa de crescimento, uma fome, algo que eles nunca sentiram. Que só com estas palavras, Deus, as palavras de vida eterna, possam alimentar os corações sedentos e amargurados desse mundo. Deus, quantas pessoas sofrem e a igreja se acomoda. Que os pecadores possam encontrar em nós motivos e expectativas de enxergar o Senhor Jesus. Que as pessoas subam, Deus, em nós como subiram nessas árvores. E que o Senhor as encontre através da nossa vida, dando suporte, entregando a nossa força para ajudar as pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Eu te peço
Que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui hoje. Que ainda, Deus, ainda hoje, o Senhor coloque na frente deles pessoas que necessitem ouvir uma palavra. Ainda hoje eu te peço, em nome de Jesus, seja um bêbado, seja uma prostituta, seja um travesti, seja um ladrão, seja quem for, protegidos pelo seu sangue, guardados no teu espírito e na tua graça, que nada de mal aconteça, mas que eles tenham a oportunidade de falar do teu amor, de uma forma que transforme vidas hoje ainda, Pai. Em nome de Jesus. E que isso continue na vida deles. E que eles possam entender essa responsabilidade de multiplicadores da tua graça. Que eles sejam despenseiros, como a tua Bíblia diz, como a tua palavra diz, despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro é aquele que tem a chave das dispensas, é aquele que guarda o poder de Deus. Despenseiros da multiforme graça de Deus. Que o Senhor alcance as pessoas através desses que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Deus, leva o teu povo em proteção para as suas casas, para assistir o UFC na casa do amigo, para comer uma pizza, seja lá o que for, que eles tenham comunhão, Deus, mas que eles entendam e continuem entendendo que o Senhor é o Senhor deles. Leva-os em proteção, Pai. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vão em paz. O Senhor nos acompanhe.